E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar para vocês sobre macrofotografia, que é a captura de objetos muito pequenos, assim falando resumidamente, né? Essa macrofotografia é um universo à parte na fotografia. Vai abrir para você um universo à parte de cenas de objetos que passam despercebidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de fotografia. Eu particularmente sou fotógrafo da natureza, então a maioria das minhas fotos são relacionadas às aves, e a macrofotografia é, sem dúvida, um passo a ser dado para encontrar coisas bem pequenas na natureza. Então a macrofotografia hoje, o que eu quero falar para você é da macrofotografia de baixo custo. Por quê? Vamos dizer assim, para você fazer macrofotografia, você tem que investir em tipos de lentes, né? Assim como, por exemplo, eu sou fotógrafo da natureza, tive que investir em teleobjetivas para poder fotografar pássaros. Na macrofotografia você também tem lentes dedicadas, que para mim são caríssimas, né? São caríssimas. Uma lente boa aí de macrofotografia tá para lá dos R$4.000 hoje, né? Então, e aí pesquisando eu encontrei um acessório que vai possibilitar, claro que não vai possibilitar você fazer fotos tão boa quanto uma lente de macro, né? Mas que vai permitir você fazer fotos aceitáveis, né? Muito boas, para você publicar nas suas redes sociais aí, principalmente, ou ter o seu catálogo particular de macrofotografias. Esse acessório que eu quero mostrar para você, gente, é esse aqui, ó. É o tubo extensor, isso mesmo, é um tubo extensor. Esse aqui eu comprei nesses sites de vendas, né? Tipo Mercado Livre, AliExpress. E tem dois tipos. Tem o tubo extensor que não tem um contato elétrico dentro, daqui a pouco você vai saber por quê. E o tubo extensor que já tem um contato elétrico, que já vem com contato elétrico. No caso ele é um tubo extensor que já vem com um contato elétrico. Então eu vou te mostrar como ele funciona e você vai perceber a importância dele já vir com contato elétrico, né? Principalmente para quem é iniciante igual eu, né? Estou aprendendo. Então o contato elétrico ajuda muito. Então o que esse tubo extensor faz? Ó, vamos por partes então. Essa aqui é a minha máquina que eu uso para fazer macrofotografia. É uma 5D da Canon. Mas ela também, essa é a máquina que eu uso para fazer macrofotografia. Ela é uma 5D da Canon, pessoal. Ela é uma 5D da Canon. Ela também serve se você tiver uma DSLR. Essa aqui é full frame. Mas se você tiver uma DSLR de entrada também, uma T5i, ou então uma da série SL, SL2, SL3, ou as T5s, T5i, T3i, quer dizer, uma DSL de entrada também vai dar certo. No caso, eu estou usando essa 5D full frame para macrofotografia, mas também dá certo com as DSL de entrada, as semi-profissionais. E eu uso também na macrofotografia essa lente aqui, uma lente que quase todo fotógrafo tem, que é uma 50mm f1.8, né? Então, com essa lente aqui, você faz boas fotos macros, né? Usando macro. Márcio, mas aonde entra esse acessório aqui? Esse acessório aqui vai ajudar essa lente a se aproximar do que você quer fotografar, sendo bem objetivo com você. Toda lente ela vem marcada qual é a distância mínima que ela pode se aproximar para fazer foco, tá? Então essa 50mm aqui, ela tá marcado aqui, ó,
que essa 50 milímetros, que a distância mínima para ela fazer foco são mais ou menos 50 centímetros. A distância mínima para ela fazer foco. Então você não vai conseguir fotografar um inseto a meio metro, vamos dizer, dele. Você não vai conseguir fotografar um inseto a meio metro dele. Você, para fotografar um inseto, tem que chegar muito próximo dele para ter a sua ampliação, para ter nitidez. E é isso que esse tubo extensor faz. Ele permite que essa lente, no caso uma 50mm, mas não dá certo também com a 1855, que é uma lente que todo mundo tem, que vem nos kits de DSLR. Vai permitir que essa lente aqui se aproxime ao máximo, dependendo da ampliação que você quiser, do assunto, né? No caso, um inseto, um broto de vegetação ou qualquer outro objeto minúsculo que você queira enquadrar e fotografar. Esse tubo extensor acopla nessa lente, assim, ó, acoplou, travou. Então agora eu tenho a lente 50mm e o tubo extensor. Então eu pego a minha câmera e aí eu consigo colocar. Fica aparecendo uma tela objetiva, ó. E agora com esse tubo extensor aqui, essa lente aqui 50mm f1.8, que eu só conseguia fazer foco com ela a meio metro mais ou menos do meu assunto, agora eu consigo na natureza, ou o que eu quiser, chegar muito perto do objeto e focar, certo? Eu vou conseguir usar o autofoco da lente, vou conseguir mexer na distância focal, no F da lente, normalmente, porque esse tubo extensor, ele tem contatos elétricos que fazem com que essa lente se conecte com a câmera. Você entendeu? Então a minha lente está funcionando normalmente. Ela funciona normalmente, ela faz o autofoco, que nesse caso essa lente faz o autofoco, e também eu posso trabalhar com os outros parâmetros de fotometria nela, normalmente por causa desse tubo extensor. E agora eu posso chegar bem perto dos objetos. Então dá uma olhada nas fotos que eu já fiz usando esse tubo extensor. Dá uma olhadinha aí nessas fotos que eu fiz. Viram as fotos? Pois é, foi utilizando essa lente, a 50mm, f1.8 e com tubo extensor. Mas ainda tem uma coisa que eu posso te falar. Você pode, com esse tubo extensor aqui, controlar a ampliação do que você quer. Como assim? Vou te explicar. Você tira como o tubo extensor da lente, ó, apertando aqui o botão como se fosse tirar uma lente normal, tá? Desacopla. Vou desacoplar a lente aqui, ó. Vou desacoplar a lente aqui, ó, normalmente, tá? E o meu tubo extensor, ele é dividido ainda em 3 partes. Mais uma vez, sem perder o contato elétrico da lente, o controle. Ele tem um
meu tubo extensor, essa parte, eu já fotografei bastante com 31 milímetros, dá uma ampliação boa, tá? Com 31 milímetros. Tem também essa outra parte de 13 milímetros que você pode usar, somente ela, com a lente. E também tem 21 milímetros. 21 milímetros. Então você pode combinar essas partes aqui, ó. Você pode combinar tanto as três juntas, como separadas, como juntas. Você pode combinar essas partes aqui, tanto juntas como separadas, dependendo da ampliação que você quer dar na foto. Então, se for uma coisa muito pequena, vamos dizer assim, uma formiga muito pequena, uma formiga doceira, vamos dizer assim, bem pequena, você com certeza, para fazer uma ampliação dela, vai precisar fazer essa combinação aqui, ó, para ter uma boa ampliação da sua formiguinha, certo? Se for um besouro maior ou uma semente, sei lá, algo um pouco maior, é que macrofotografia, falar em maior e menor parece redundante, mas tem sim essa diferença. Se for um cogumelo, alguma coisa, um fungo, aí você vai ter essa sensibilidade na hora, depois de fotografar, de tirar uma dessas duas aqui, porque já é alguma coisa maior, entendeu? Então, isso aqui tem funcionado bem para mim, é um tubo extensor, não é caro e vai dar uma boa qualidade, é claro, lembrando, não vai ficar uma foto profissional como usando uma lente, não é? Usando uma lente dedicada para fotografia macro, mas vai te possibilitar a entrar nesse universo macro com uma boa qualidade, Nas minhas fotos, ó, dá uma olhada nessas fotos aí. Eu tenho feito nelas somente correções de exposição, contraste, o básico, o software de edição, né? E o restante quase não mexo nelas. Então, com esse tubo aqui, eu tenho conseguido bons resultados. Bom resultado para quê, Márcio? Para redes sociais, no meu caso, né? Somente para redes sociais. E com esse tubo aqui já me dá bons resultados. Bom, outra coisa para falar de macrofotografia é sobre o flash. Tá? Muitas vezes você vai precisar usar o flash, tá? Você vai precisar usar um flash e eu tenho usado ele fora da câmera, tá? Então eu configuro a máquina para se comunicar com o flash e uso ele um pouco fora da câmera, assim, fotografando, colocando em cima do assunto. Você vai ver que vai fazer bastante diferença. Por que fora da câmera? Porque às vezes, quando você coloca o flash aqui, ó, vou colocar o flash aqui na minha câmera, e você usa toda essa extensão aqui, ó, e vamos acoplar aqui na máquina. Acoplei. Quando você for chegar perto do assunto, ó, muito próximo de um assunto, de um inseto, de um broto, de uma semente, o flash aqui vai ter dificuldade para iluminar aqui. Então, existem flashes próprio para isso, extensores e tal. Mas eu, quando uso todo o meu tubo extensor e tenho que fotografar aqui, eu tiro ele da máquina e coloco ele manualmente em alguma posição que eu possa iluminar, tá? Então isso aí é uma dica para você, tá? Então dá uma olhada aí como fica a câmera com tubo extensor. Lembrando mais uma vez que dá certo nas DCLR de entrada, dá certo na lente 18-55, tá? No caso aqui eu estou usando uma 50mm e uma Canon 5D, mas as DSL de entrada, estou gravando esse vídeo com uma SL3, também dá certo com a câmera do kit, e o investimento é muito baixo nesses tubos extensores.
Vi também na pesquisa que alguns tubos extensores, com o passar do tempo, né, porque olha, ele é alumínio e ABS, tá? E aqui dentro tem os contatos elétricos que faz a comunicação com a lente. Com o passar do tempo, isso aqui não é um material frágil, gente. Com o passar do tempo, ele vai perdendo, às vezes, fica com mau contato e tal. Então, guarda ele dentro da caixa de fotografia, é o que eu aconselho para vocês, para os contatos ficarem sempre enxutos, né? Longe de umidade, longe de fungos e tal. E você vai ver que com esse investimento baixo, que é esse tubo extensor, você vai tirar fotos muito boas, tá? Acompanhe mais uma vez as fotos aí que eu tirei aí, algumas, todas elas, essas fotos que eu tirei, todas elas com tubo extensor, tá? Com esse tubo extensor e essas 50 milímetros, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa nossa dica de fotografia, que é a macrofotografia a baixo custo, tá? Falou, obrigado!